52 reflexões sobre a Bíblia. Escrito por Andréa Maciel. Livro de Miqueias. Estrutura do livro. O profeta Miqueias, contemporâneo de Isaías, trouxe uma mensagem de juízo e esperança. Ele denuncia a corrupção política, a injustiça social e a hipocrisia religiosa em Israel e Judá, mas também anuncia a promessa messiânica e a restauração futura. O livro alterna entre oráculos de condenação e visões de esperança. O livro de Miqueias tem 7 capítulos e pode ser dividido em 3 grandes ciclos de juízo e restauração. 1. Juízo contra Israel e Judá. Miqueias capítulo 1 a 2. Anúncio do julgamento de Samaria e Jerusalém. Pecados sociais e opressão aos pobres. Advertência contra falsos profetas. Promessa de reunião e restauração do remanescente. 2. Corrupção dos líderes e promessa do Messias. Miqueias capítulo 3 a 5. Denúncia contra líderes injustos, sacerdotes e profetas corruptos. Profecia sobre a destruição de Jerusalém. Anúncio da vinda do Messias, nascido em Belém, que trará paz e governará com justiça. Promessa da vitória do povo de Deus sobre as nações. 3. Controvérsia e restauração final. Miqueias capítulo 6 a 7. Acusação divina contra Israel, ingratidão e injustiça. Chamado à verdadeira espiritualidade, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, conforme Miqueias capítulo 6, versículo 8. Lamento pela corrupção generalizada. Esperança na restauração, perdão dos pecados e triunfo final do Senhor. Temas principais do livro de Miqueias. Justiça social como expressão da fé verdadeira. Miqueias denuncia líderes, juízes e comerciantes que exploravam os pobres e manipulavam leis em benefício próprio. A mensagem é clara: fé sem justiça é hipocrisia. Para Deus, culto e ofertas não têm valor se não forem acompanhados por uma vida de retidão e cuidado com os necessitados. Corrupção política e religiosa como raiz do juízo. Sacerdotes cobravam por instrução, profetas profetizavam por dinheiro e governantes governavam por interesse próprio. Essa corrupção destruiu a confiança do povo e atraiu o juízo divino. O livro mostra que lideranças corrompidas levam a sociedade ao colapso. O papel do Messias como rei justo e pacificador. Um dos textos mais famosos de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, anuncia o nascimento do Messias em Belém. Diferente dos governantes injustos de sua época, ele traria paz, justiça e governo eterno. Esse anúncio messiânico aponta diretamente para Cristo. A alternância entre juízo e restauração. O livro alterna entre palavras duras de condenação e promessas de restauração. Isso mostra que o propósito de Deus não é destruir, mas disciplinar e restaurar. O juízo é caminho para a reconciliação, o perdão e a fidelidade de Deus. Apesar do pecado do povo, Miqueias conclui lembrando que Deus é fiel e misericordioso. Ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, como está em Miqueias capítulo 7, versículo 19. O tema final é esperança. A justiça de Deus sempre caminha lado a lado com sua graça redentora. Mensagem central do livro de Miqueias. O livro de Miqueias nos mostra um Deus que não tolera a corrupção, a opressão e a hipocrisia religiosa, mas que ao mesmo tempo se revela como Deus da esperança, do perdão e da restauração. Miqueias denuncia líderes que transformaram justiça em comércio e religião em negócio, lembrando que o juízo divino é inevitável quando a sociedade se afasta da retidão. Porém, sua mensagem vai além da condenação. Ele anuncia que o verdadeiro governante, o Messias, nasceria em Belém para trazer paz, justiça e restauração eterna. O coração do livro está resumido em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Essa é a essência da espiritualidade autêntica. Fé que se traduz em vida prática, marcada por integridade e compaixão. Ao final, Miqueias nos lembra que Deus é fiel ao seu pacto. Mesmo diante da rebeldia humana, ele promete lançar os pecados no fundo do mar e restaurar seu povo. O livro equilibra juízo e esperança, disciplina e perdão, apontando para Cristo como cumprimento definitivo dessa promessa. Ele te declarou, ó homem, o que é bom,
e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Esse versículo resume de forma brilhante toda a mensagem do livro de Miqueias. O profeta mostra que Deus não busca rituais grandiosos ou sacrifícios espetaculares, mas uma fé que se manifesta em 3 pilares simples e profundos: praticar a justiça, viver de forma correta, agindo com integridade em todas as áreas da vida, sem favorecer-se às custas do próximo; amar a misericórdia, não apenas demonstrar compaixão, mas amar a prática do perdão e da bondade, tornando-a parte do caráter; andar humildemente com Deus, reconhecer a dependência do Senhor em cada passo, sem orgulho espiritual, mas com coração submisso. Esse texto derruba a ideia de que espiritualidade verdadeira se limita a cultos, cerimônias ou aparências. Para Deus, o valor está em uma vida simples, justa, misericordiosa e humilde diante dele. Principais lições do livro de Miqueias. A fé verdadeira se revela na prática da justiça. Miqueias nos lembra que rituais e formalidades religiosas não substituem um coração justo. Deus valoriza mais a forma como tratamos as pessoas do que ofertas ou sacrifícios. Corrupção destrói a sociedade. Quando líderes governam por interesse próprio e a religião vira comércio, todo o povo sofre. A lição é clara: precisamos de integridade no poder público, no trabalho e até no ministério espiritual. A verdadeira espiritualidade é simples e prática. Miqueias capítulo 6, versículo 8 resume tudo: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Essa tríade continua sendo um guia para a vida cristã autêntica. O Messias é nossa esperança. Mesmo em meio ao caos social e ao juízo divino, Miqueias aponta para Belém, de onde viria o Salvador. A esperança não está em sistemas políticos ou líderes humanos, mas em Cristo, o Príncipe da Paz. Juízo e misericórdia caminham juntos em Deus. Miqueias mostra que Deus disciplina seu povo, mas não o abandona. Ele corrige para restaurar, julga para purificar e perdoa porque é fiel à sua aliança. O perdão de Deus é completo. A imagem final do livro é poderosa. Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar, como está em Miqueias capítulo 7, versículo 19. A lição prática é que podemos viver livres da culpa, confiando no perdão absoluto do Senhor. Aplicação prática do livro de Miqueias. Pratique justiça no dia a dia. Tome decisões honestas, seja no trabalho, nos negócios ou nas relações familiares. Lembre-se, para Deus, justiça não é teoria, mas prática. Exerça misericórdia em seus relacionamentos. O livro nos chama a amar a misericórdia. Isso significa perdoar, oferecer segundas chances e agir com compaixão, mesmo quando seria mais fácil ser duro. Ande com humildade diante de Deus. A espiritualidade autêntica não busca reconhecimento, mas submissão. Humildade é depender de Deus nas escolhas diárias, reconhecendo que sem Ele nada somos. Resista à corrupção e à hipocrisia. Não se deixe contaminar por práticas desonestas, mesmo que pareçam comuns no ambiente em que você vive. Miqueias mostra que a corrupção tem consequências coletivas. Coloque sua esperança em Cristo. Assim como o profeta apontou para o Messias em Belém, coloque sua expectativa não em sistemas humanos, mas em Jesus como fonte de paz e direção. Viva a liberdade do perdão de Deus. Se Deus lança os pecados no fundo do mar, não os traga de volta para a superfície. Caminhe em paz, confiante na graça que apaga o passado e abre novos começos. Conclusão. Miqueias ergue sua voz em meio a uma sociedade marcada pela corrupção, pela exploração e pela hipocrisia religiosa, lembrando que Deus não se impressiona com sacrifícios vazios, mas se alegra com vidas que refletem seu caráter. Sua mensagem une juízo e esperança. O juízo é consequência inevitável da injustiça, mas a esperança está na promessa de um Messias que traria paz e restauração. No coração do livro encontramos o chamado eterno de Deus: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor, em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Essa é a essência de uma fé autêntica que transforma pessoas, famílias e nações.
Miqueias conclui exaltando o Deus que perdoa e que lança os pecados nas profundezas do mar, lembrando-nos que a misericórdia é sempre maior que a culpa e que a esperança sempre vence o juízo. Frase de encerramento. O Deus que exige justiça é o mesmo que oferece perdão. Em Cristo, juízo se transforma em esperança e a culpa afunda no mar da misericórdia.